E aí, pessoal, aqui está na nossa próxima aula, onde a gente vai finalmente botar em prática o Iolo. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta para a gente executar o nosso código pelo Google Colab, que é uma plataforma gratuita, onde você não precisa instalar nada na sua máquina, ela roda online. Então, uma forma mais simples de a gente tornar mais acessível e ser mais simples de vocês replicarem em casa. Para isso, eu não vou me estender de como vocês criam uma conta no Google Colab, mas é um passo muito simples. Eu também vou programar em Python. São coisas que são bem simples assim, não vai ser nada muito complicado. A gente vai utilizar programação bem básica assim, e o que tiver de dificuldade eu vou estender um pouco. E para instalar e para poder criar uma conta no Google Colab também não é uma coisa muito morosa. Para isso, para auxiliar vocês nessa etapa, eu vou deixar no link desse vídeo um tutorial de como criar uma conta no Google Colab para auxiliar vocês e também um tutorial de Python básico. Então vai ter uma noção ali de programação para caso você queira se familiarizar, que seja uma coisa completamente nova para você. Dito isso, eu vou fazer essa aula nesse notebook aqui, que é esse arquivo que vai ser utilizado pela gente. E eu vou compartilhar também esse arquivo com vocês no link da descrição, porque vai ser interessante para vocês não só reescreverem um código, mas vocês também, pô, será que eu escrevi uma coisa errada? Você pode comparar ali e vai auxiliar vocês quando vocês botarem a mão em prática nessas atividades que eu vou elaborar agora. Então, dito isso, vamos finalmente começar a nossa primeira aula de botar na mão em prática no Iolo. Como que ele funciona em si, como que ele vai fazer. Então, primeiramente, a gente precisa fazer um clone do Iolo, que ele está nesse GitHub. Aqui no começo a gente vai utilizar funções a gente vai utilizar funções para poder fazer clonagem, para poder fazer instalações, de ver o caminho do arquivo. Então, tipo funções Linux mesmo, padrão. Primeiramente, a gente precisa fazer essa clonagem. A gente vai clicar nessa célula aqui. E aí ele fez a clonagem. Para você ver que ela fez clonagem, aqui nessa interface do Google Colab, a gente tem uma pastinha. Aqui tem o sample data e aqui a gente já viu que clonou a pastinha do YOLO V5. A gente vai utilizar o YOLO V5 porque eu vou utilizar o CPU mesmo para poder processar a minha detecção assim dos objetos da imagem. Tem outras versões do YOLO, versões mais atualizadas, mais potentes, mas a V5 é mais compatível para você processar caso você não tenha uma não tenha uma GPU na sua máquina. E aí, só para poder eu ir para o caminho do YOLO V5, aqui a gente vai estar localizado agora no YOLO V5 que eu acabei de fazer a instalação. E o YOLO V5, para a gente rodar ele, tem algumas dependências, né? Para isso, somente instalar aqui as dependências dele. Vai demorar um pouquinho para instalar todas as dependências dele. Tá instalando. E quando terminar de instalar, aqui eu importo essa biblioteca Torque e eu forço para utilizar na CPU, porque por padrão ele vem para ser configurado para rodar na GPU. Como eu não estou usando uma no momento, e pode tornar mais moroso, né, minha detecção aqui, só que como eu só quero mostrar um teste aqui para vocês, optei por utilizar. Então eu vou forçar. Então caso você também não tenha uma CPU, também utilize isso daqui. Ela está executando a célula de cima, como vocês podem ver. Pronto. Fiz instalações da biblioteca e também já forcei para utilizar a CPU. Depois, a gente tem que baixar os pesos do modelo que foi treinado. A gente usa essa linha de código aqui para ir no GitHub buscar também os pesos. E beleza, a gente definiu aqui a gente fez tudo o necessário. E agora vamos finalmente, né, testar
para ver se está funcionando. A gente vai pegar uma imagem aqui que eu selecionei, que é uma imagem do Zidane. Então eu só usei aqui, eu só copiei o link dela, eu utilizei aqui para poder carregar essa imagem de teste que a gente vai testar, e aqui eu vou exibir ela para mostrar para vocês. Então eu peguei essa imagem aqui e eu quero detectar alguns objetos nessa imagem. A gente vai jogar aqui o algoritmo para poder ver o que ele vai retornar. Então, o que a gente espera antes da gente retornar? O Iolo, ele é treinado com alguns tipos de objetos, já foi treinado com alguns tipos de objetos. Quais objetos são esses que estão nessa imagem? A gente vai ter as pessoas, então ele vai ter que desenhar uma caixa limitadora aqui nessas duas pessoas, se ele for um algoritmo bem treinado, e também, curiosamente, na gravata. E aqui tem uma gravata visível. Então ele tem que desenhar aqui 3 caixas delimitadoras, porque ele vai identificar 3 objetos com maior confiança de ter esse objeto. Então eu executei aqui, deixa eu executar a imagem para vocês. E beleza, como que eu vou rodar essa detecção? Eu vou utilizar essa linha aqui. Então eu vou rodar em Python, ele vai detectar vou passar essa imagem aqui, e eu vou estar rodando no CPU conforme eu passei, e com os pesos do Iolo V5. Então ele rodou, e aqui eu passo algumas configurações também. Eu passo umas configurações, por exemplo, do tamanho da imagem e também do intervalo de confiança mínimo que eu quero que tenha. Então, como eu mostrei para vocês nas aulas teóricas anteriormente, e ele vai desenhando várias caixinhas, que ele vai manter são as de maiores intervalos de confiança. E qual que vai ser esse? Eu defini um intervalo, uma confiança de no mínimo 40%. Aí eu rodo aqui também. E por fim, eu vou rodar o output da imagem para ver o que ele retorna. Então aqui as três caixas delimitadoras têm um intervalo de confiança maior, né, de 40, de 0,40. Então ele mostrou exatamente como a gente esperava. E aí eu vou até deixar aqui para vocês testarem, né? Eu quero testar com uma imagem nova. Vamos ver se ele está funcionando mesmo. Aí, claro, tem que respeitar também quais são os objetos que o Iolo está treinado. Então não são todos. Então aqui a gente só viu a gravata e a pessoa, mas tem outros. E eu acho interessante vocês testarem, né? Pegarem uma imagem com alguns objetos e jogarem para ver se ele retorna ou não. Na aula posterior a essa, eu vou mostrar quais são esses objetos que o Iolo eu vou mostrar como que vocês podem ver quais são os objetos que o Iolo está treinado, e também vou rascunhar para vocês como que vocês expandam esses objetos que não estão treinados. Então, eu quero treinar um objeto ventilador que não tem um Iolo. Então, eu vou mostrar para vocês como que seria esse passo a passo. Então, mas só para setar para vocês, eu quero uma imagem simples aqui para pegar. Então, eu botei aqui, por exemplo, a imagem da internet. Eu peguei essa imagem aqui da Wikipedia mesmo, eu cliquei no Wikipedia, pesquisei o Zidane no Wikipedia, peguei essa imagem aqui, então só vim aqui, copiei o endereço dela, cadê? Copiei o endereço da imagem, colei aqui, mandei ele abrir a imagem com essa biblioteca e joguei novamente aqui, abri a imagem, mostrei para vocês ela, e joguei novamente no detector no Iolo. E aí eu rodei e eu zerei o output dele, então ele realmente desenhou um caixa delimitador aqui. Então é interessante para vocês, quero pegar alguns objetos do Wikipedia ou de outro site, várias imagens, que você pega o endereço dela, substitui ali, aí você vai ver a caixa delimitadora naquele objeto, então é bem interessante. Aí é só um detalhe aqui também que eu mostro para vocês, é que ele fica salvo em uma biblioteca, em um diretório na pasta RAM/detected, quando você roda isso daqui. Então, se você rodar para algumas imagens diferentes, cada um vai ficar em uma pasta diferente, algum diretório diferente.
Então você precisa selecionar corretamente qual diretório que você quer. Provavelmente, vou rodar mais uma imagem nova. Vai ser o diretório exp6. Vai criando de um em um, para você se organizar. Então, não tem muito segredo também não. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vocês vão ter liberdade de testar objetos novos, imagens novas. E é isso. Na próxima aula a gente vai expandir quais são os objetos que a gente pode detectar.